Thor, Amor e Trovão. A doutora Jane Foster vai empunhar Mjolnir, assim como no arco de histórias de Jason Aaron, Thor, a deusa do trovão. O martelo possui um encantamento que diz: quem quer que seja digno, a ponto de conseguir erguer o seu peso, receberá os poderes do deus do trovão. Essa é a premissa que o autor usou para fazer a inversão de gêneros no personagem nórdico e deu muito certo. A primeira mulher a empunhar o martelo com a identidade de Thor e numa qualidade de histórias e ilustrações formidáveis. Quer saber um pouco sobre esse quadrinho que está servindo de referência para o quarto filme solo do Thor? Fica comigo então. Eu sou Anderson Araújo e este é o novo Além da Impressão. Por volta de 1962, Stan Lee e Jack Kirby buscavam inspiração para trazer um herói super poderoso. E eles foram atrás da mitologia, particularmente da nórdica, para achar um super deus. Os vikings, seus mitos asgardianos, Valhalla, Ragnarok, demônios de fogo, tudo isso atraiu Stan Lee. Porém, como utilizar um deus viking com seu martelo e criar empatia entre os leitores, usando a fórmula básica dos super-heróis, a identidade secreta? O Dr. Donald Blake se tornava o imortal e poderoso Thor, o deus do trovão. Stan Lee havia decidido que Thor também deveria falar como um deus, usando expressões bíblicas e shakespearianas, como "tu irás", "que assim seja" e "some das minhas vistas". Na época, duvidaram que um personagem de quadrinhos de super-heróis que falasse de forma quase poética sobreviveria. Cá estamos nós, em 2022, e o personagem está firme e forte, com muitas histórias pela editora Marvel e vários filmes no cinema. Em Thor, a deusa do trovão, o filho de Odin torna-se indigno, enquanto Mjolnir descansa na lua. Isso até gigantes de gelo invadirem Midgard, a Terra, e uma misteriosa mulher assumir o manto. Essa misteriosa mulher, já não tão misteriosa para nós, é a doutora Jane Foster. O autor não revela de primeira, ele primeiro mergulha você na trama e na ação para depois explicar como você chegou até ali e fazer revelações. E isso é muito bom porque te prende. Somente na edição 8 é que você descobre quem é a Thor, mas o grande plot da história é o porquê ela empunha o martelo, além dos feitos que ela realiza, o orgulho ferido do filho de Odin e a indignação e a intolerância do Pai Supremo. É mais do que uma história de empoderamento feminino, mas de superação e resiliência. Jason Aaron não traz só a ascensão da nova Thor, mas traz essas subtramas, como um plano secreto dos Elfos Negros para conquistar o submundo. Odin sendo questionado e até confrontado pela sua mulher, e que se mostra muito mais capaz de governar Asgard. A arte de Russell Dauterman, com seu traço fino e cores de Matt Wilson, faz da obra um trabalho refinado, que valoriza a ação e os personagens. Os quadros são polígonos que estão sempre em ângulos diferentes, dando movimento e ação. É algo diferente, que se você ainda não leu, vale a pena ser lido, e que traz uma protagonista diferente de seu antecessor. A ideia do Thor mulher, no início, não agradou muito, principalmente os tradicionalistas. É compreensível, pois alterar um personagem que se é fã, muito querido e muitas vezes que fez parte da sua infância e de certa forma influenciou em algum momento a sua vida, pode ser difícil de aceitar. O que acontece é que o ser humano não gosta de mudanças, não aceita mudanças e não entende a necessidade de mudar ou se adaptar. Mas querendo ou não, a mudança chega. O que não tem mais lugar cede a um novo, e esse novo na história é uma mulher. Assim se inicia uma grande trama. Quando o autor sabe contar a história que você compra e nem percebe, quando ao invés de perguntar quem é o Thor, você pergunta o que é o Thor, quando eles não alteram seu personagem do nada, sem motivos, mas porque existe uma necessidade, vontade de acrescentar, quem sai ganhando somos nós, leitores. Vamos abrir a mente. São novas e melhores histórias. Vale a pena experimentar a leitura. O roteirista conquista o leitor.
Ele sabe levar a trama de forma que transforma a personagem numa heroína de verdade. Quando revela quem ela é e os seus motivos. Quando ela salva o mundo e luta contra o câncer. Nas histórias mitológicas originais que nos inspiram, personalidades e objetivos, sexos e outras características mudam, e com isso, nossas interpretações com o passar do tempo e das transformações da nossa sociedade. Thor, a deusa do trovão, além de abordar a questão da mulher assumindo a posição que era de um homem, mostra a luta contra o câncer e a diferença de um deus que precisa se aproximar da humanidade para entendê-la e protegê-la, e uma humana que se torna digna de ser Deus. Logo após os eventos de guerra civil, todos os personagens asgardianos desapareceram ou foram tidos como mortos após o Ragnarok. Na série Thor, o renascer dos deuses, de J. Michael Straczynski e Olivier Coipel, o herói vai trazendo um a um dos seus companheiros deuses, e Loki volta no corpo de uma mulher. E isso já havia acontecido na mitologia nórdica. Loki, meio gigante, meio deus, ele é considerado o pai das mentiras. Thor é o deus nórdico mais popular até hoje, pois seu culto foi levado para a Inglaterra pelos vikings. Thor, portador do martelo mágico Mjolnir, que nunca erra o alvo, e que era a prova de que Thor gerava trovões com o seu uso, por isso, deus do trovão. Thor foi casado 2 vezes e gerou 4 filhos. O segundo casamento, e mais importante, foi com Svi, que lhe deu 3 filhos. Svi era uma deusa e guerreira. O fim de Thor, de acordo com a lenda, é que ele matará e será morto por Jormungandr, a grande serpente. Thor, a deusa do trovão, é um encadernado da Marvel, pela editora Panini Comics, com 208 páginas, capa dura, e que reúne as edições 1 a 8 de 2014 e Thor Anual de 2015. Se você gostou, na descrição do vídeo eu coloco o link, onde você pode encontrar o encadernado. Se você já leu, comente, curta e compartilhe. Se inscreva no canal para assistir mais vídeos e não se esqueça de clicar no sininho. Nesse Além da Impressão, falamos de deuses. No próximo, falaremos de bárbaros. Se cabe aos mortais dizer se os deuses existem, então eu digo que eles vivem no coração e mente dos mortais. Só precisam ser encontrados e despertados. Até o próximo Além da Impressão.